dia, queridos, graça e paz. Vamos estar dando início agora à nossa escola bíblica dominical, esse domingo, dia 18. Quero te convidar a estar cantando uma canção com a gente. Em seguida, a gente vai estar orando e começando o nosso estudo de hoje. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia. Te pedimos agora, na nossa escola bíblica dominical de hoje, que possa estar falando aos nossos corações, tratando conosco e fazendo com que nós possamos compreender um pouquinho mais da tua palavra. Fica conosco, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar uma canção? Teu nome, aleluia, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Amém. Já temos com a gente aqui minha mãe. A pessoa não estou conseguindo distinguir ele ainda. Vocês dão um oizinho pra gente, que a gente consegue falar seu nominho ali. Tem mais algumas pessoas, só que a gente não consegue distinguir ali ainda. Tá bom? Vamos lá, queridos. Hoje o nosso estudo é sobre o livro de Jó. E como todo estudo que a gente vê, a gente tem aqueles três objetivos nossos, dentro daquelas três palavrinhas: saber, sentir e agir. Dentro do saber, a gente busca conhecer a história de Jó e a realidade do seu sofrimento. Dentro do sentir, é buscar ser paciente nas provisões, e do agir perseverar no Senhor e consolar os que sofrem. Então vamos lá. A história narrada no livro de Jó é como um quebra-cabeça incompleto, se você parar para prestar atenção, né? Por que isso? Porque os personagens tentam entender o que está acontecendo, mas não conseguem, pois não conhecem a situação por completo. Apenas no final que tudo vai ser esclarecido. Às vezes nós vivemos momentos assim na nossa vida também, né? Mas nós precisamos lembrar que Deus tem todas as peças do nosso quebra-cabeça e que as revelará a nós quando lhe aprouver. Então confie em Deus, assim como Jó confiou também.
Ó, a Juliana está com a gente também, seja bem-vinda, Ju. Então vamos lá. Dentro dessa visão panorâmica, a gente começa vendo as informações básicas, tá? O autor do livro é desconhecido, a data do livro vai ser no tempo de Abraão, o versículo-chave vai ser Jó 42:5, que diz assim para nós: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o versículo-chave. A minha mãe está falando assim, ó, tô assistindo, tô te vendo aqui, mãe, fica tranquilo. E a palavra-chave do livro é a palavra sofrimento. A gente vai estar vendo durante todo o livro. Você pegar todos os capítulos de Jó, os 42 capítulos de Jó para ler, você vai perceber que a temática principal do livro é o sofrimento, ok? Vamos lá, o esboço do livro. Jó, capítulo 1 e 2, a gente vai estar vendo o início, né? Pessoas envolvidas ali. Vai ter Deus, vai ter Satanás, isso local é no céu, e dentro do sofrimento a gente vai ver a visão de Deus para esse sofrimento, ok? Jó 3 a 31, a gente vai estar tendo o início de ciclos de debate, né? As pessoas envolvidas ali são os amigos de Jó e Jó. Isso tudo vai estar acontecendo na casa de Jó. A partir de agora, tudo vai ser na casa de Jó, né? E dentro do sofrimento, a gente vê a visão humana do sofrimento, a insensata explicação da desgraça de Jó, onde cada um vai ter a sua tentativa de explicação para tentar solucionar o problema de Jó. De Jó de 32 ao 37, a gente vai ver os discursos de Eliú, né? As pessoas vão ser o quê? Eliú, os 3 amigos e os 3 amigos de Jó. Dentro do sofrimento é a visão humana do sofrimento. De Jó 38 a 41, Deus fala com Jó. Então as pessoas envolvidas é Deus e Jó. E aqui é a visão divina compartilhada com Jó. E no Jó 42 a gente encontra a conclusão do livro, onde as pessoas envolvidas é Deus, Jó, os amigos e a família, ok? E dentro do sofrimento a gente encontra aqui o ensino de Deus. O sofrimento tem propósito e término, ok? Então esse é o arcabouço todinho do nosso esboço, beleza? Meu pai está com a gente também, seja bem-vindo, paizão. Vamos lá, dentro da visão panorâmica ainda, a gente poderia dizer que Jó em uma sentença seria o seguinte: o Senhor é soberano e usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar relacionamento com seu servo Jó, beleza? Vamos lá. Ponto 2. A vida não é um mar de rosas, né? Então, 2.1, a gente vai estar vendo aqui as fases do sofrimento. Certamente você conhece pessoas que estão sofrendo, ou até mesmo você está sofrendo, né? Jó nos dá conselhos úteis para compreendê-las e ajudá-las da melhor maneira possível, né? Toda pessoa que sofre com a intensidade que Jó sofreu experimenta certas fases na vida. Aí a gente vai estar vendo essas fases, né? Primeira fase, Jó mostra tranquilidade e conformidade com a situação, né? Olha aqui o verso. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 2, verso 10. Jó 2. Cadê? Jó 2.
2:10. Mas ele respondeu: falas com qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, né? Então Jó mostra para nós aqui algo que nós precisamos aprender a lidar com no sofrimento, mostrar tranquilidade e conformidade com a situação. Segunda coisa que a gente vê em Jó aqui. Jó capítulo 3, se você pegar o capítulo 3 todo, você vê que Jó ele amaldiçoa o seu nascimento, né? A gente vê aqui que Jó chora e lamenta por sua tristeza, né? Mas ele não peca contra o Senhor, ele chora e lamenta a tristeza, ok? Em Jó capítulo 4 até o capítulo 37, nós vamos ver uma terceira situação, onde Jó se questiona e se contesta a situação. Quem sofre normalmente faz isso. Tá? E de Jó 38 a 48, Jó encara o sofrimento com realidade e segurança, né? Então essas são algumas situações que acontecem com quem está sofrendo. E Jó nos ensina isso. Vamos lá. 2.2. Lidando com a dor dos outros, né? Os amigos de Jó e Eliú são modelos interessantes de interação com as pessoas que sofrem. Vamos fazer uma comparação aqui. Aqui nós temos comparações que a gente pode, onde a gente deve imitar e outras que a gente deve evitar, né? Vamos lá, em Jó 2, do 11 ao 13, eu vou até ler porque são só alguns versículos para a gente. Vamos lá, Jó 2, do 11 ao 13. São situações que a gente deve imitar, olha só. Ouvindo os 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram, cada um de seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bilbalde, o Suíta, Zofar, o Naamita, e combinaram de ir juntamente, condoer-se com ele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconheceram, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Até o 13. Sentaram-se com ele e na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então vamos lá. São alguns exemplos que a gente deve imitar em Jó. A Rosa está com a gente também. Seja bem-vinda, Rosa. Manda um abraço pro Zaquinha. Fala para ele que assim que essas coisas melhorarem, a gente vai marcar para a gente comer aquela picanha. Beleza? Vamos lá. Então, esse texto aqui nos mostra algumas situações que a gente deve imitar quando a gente estiver lidando com o sofrimento dos outros, né? Situações que a gente deve fazer também. Olha o que esses amigos dele fizeram, né? Eles ouviram notícias de Jó, eles choraram com Jó, eles sentaram-se com Jó e ficaram em silêncio num momento de dor intensa. São situações que a gente deve aprender, a gente deve ouvir, a gente deve chorar junto, a gente deve sentar com a pessoa e a gente deve ficar em silêncio com ela muitas vezes, né? Porque às vezes apenas a nossa presença já ajuda, né? E agora a gente vai ver também situações que a gente deve evitar, tá bom? Então vamos lá, não vou ler o texto porque o texto é muito grande, é do capítulo 3 ao capítulo 37. O que a gente deve evitar? Né? Na situação que a gente vê aqui, eles ouviram o lamento de Jó.
Então a gente deve evitar ficar ouvindo lamento, a gente deve estar ali junto para ajudar. Eles tentaram explicar o sofrimento de Jó. A gente não tem que tentar ficar explicando o sofrimento. Tudo bem, é muito difícil a gente evitar ouvir o lamento, que a pessoa está triste, está falando, às vezes ela quer falar que quer se lamentar. Então a gente pode até ouvir, vai fazer o quê? Mas a gente não deve tentar explicar sofrimento. A não ser que Deus te dê uma orientação muito clara sobre isso, você vai. Mas tirando isso, não tem porquê. Outra coisa que a gente não deve fazer. Eles acusaram Jó. A gente não deve acusar ninguém. Por mais que a gente perceba qual o problema, o que é, a gente não tem que fazer isso é culpa sua que você fez. Não. A pessoa já está sofrendo demais, você não precisa dar mais motivo para ela sofrer. Ok? E uma outra coisa, eles falaram sem parar até que Deus os calou. Gente precisa, no momento de sofrimento desse, a gente precisa falar o mínimo. Que a pessoa já está com dor, a gente não tem que ficar falando. Deixa Deus falar. Se Deus quiser te usar de alguma maneira, Ele vai te usar. Ok? Vamos lá, Jó para hoje. Ouvir mais do que falar mostra mais empatia, menos explicação, e fazer companhia são atitudes que você deve ter ao encontrar alguém que está sofrendo, porque a presença vale mais do que 1000 palavras. Tá? Então, pense nisso. 2.3. A gente vai ver agora aqui o antes e o depois da provação. Vamos ver o antes. Jó 1, 2 e 3. Olha aqui que o texto fala. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 50 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Então vamos lá. Antes da provação, como é que era a vida de Jó? A Denilde está com a gente também, seja bem-vinda, minha irmã. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 cabeças de gado e 500 jumentas. Isso antes de toda a provação. Aí agora a gente vai ali em Jó 42, verso 12 a 15. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi. Eu não li o verso 12, depois eu leio o 12. E 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome... Até onde? Até a primeira Gemidas, o de Queza e a da terceira Querem Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. O 12, cadê? Assim abençoou-se. Não, eu li o 12, sim. Li o 12, sim. Então vamos lá. O que a gente vê aqui? Depois da aprovação, Deus deu a Jó 7 filhos, deu 3 filhas, deu 14.000 ovelhas, deu 6.000 camelos, 2.000 cabeças de gado e 1.000 jumentas. Né? Então a gente vê que Jó ele recebeu mais do que ele tinha depois da aprovação que ele teve. Ele manteve o número de filhos, ele teve mais 7 filhos, mais 3 filhas, mas o restante tudo Deus deu em dobro a Jó. Ok? Então vamos lá. Eu vou jogar algumas perguntas e algumas perguntas para você poder pensar e tentar responder para você mesmo.
Será que a história de Jó realmente aconteceu? Por quê? Questiona aí para você mesmo. E agora a gente vai ver as curiosidades do livro. E provavelmente você já vai estar tendo as respostas. Dentro das curiosidades, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 curiosidades. A primeira curiosidade: história ou ficção? Valdeia está com a gente também, seja bem-vinda. O livro de Jó é comumente visto como uma ficção. A base para seu contexto histórico é definida pelo lugar geográfico real em Luz, né? Você vê isso em Jó 1:1, Jeremias 25:20, Lamentações 4:20, uma região montanhosa a leste do Mar Morto. A religião patriarcal semelhante ao período de Abraão e dos patriarcas, né? Jó 1:5. E o padrão de riqueza por posses conforme os tempos patriarcais, né? Então a gente vê que dentro dessas curiosidades que isso aí realmente foi um período que realmente aconteceu. Se não tivesse acontecido, eu não teria colocado na Bíblia, tá? Vamos lá, mitologia ou biologia? Jó 40, do 15 ao 24, e Jó 41 são citadas duas criaturas cujos nomes variam nas traduções, né, que seriam referências às criaturas da mitologia babilônica. O Biemonte, traduzido por hipopótamo em algumas versões, e o Leviatã, traduzido como crocodilo, né? Então a gente vê que é apenas questão de tradução e você vê quais eram esses bichos. A terceira curiosidade, a narrativa. O livro é uma narrativa ou uma poesia? O livro de Jó é contado dentre os livros poéticos e de sabedoria. E de fato ele é escrito em versos com métrica hebraica. Entretanto ele apresenta, vamos lá, um prólogo, Jó 1 e 2, um interlúdio, né, Jó 32, de 1 a 5, e um epílogo, né, Jó 42, 7 a 17, já em prosa. Tá? E a última curiosidade é original ou acréscimo. A figura de Eliú é um alvo de discussões, né, entre teólogos, por não ser contado na introdução dos amigos de Jó. Você vê Jó 2:11. E por vezes acusado de não acrescentar nenhuma ideia nova ao debate. Os capítulos 32 e 35 são considerados por alguns dos especialistas como uma inserção posterior do livro. Tá? Isso é apenas uma curiosidade. Vamos lá, e as doutrinas? A gente vai encontrar aqui, vamos ver, duas doutrinas que a gente precisa aprender aqui. Sofrimento humano é a primeira. O livro de Jó é a resposta inspirada por Deus ao pensamento errôneo de que a razão única para o sofrimento é o pecado. Tal pensamento alcança o auge na discussão dos amigos de Jó, deduzindo que se há sofrimento há pecado. E a gente vê que não é bem assim, né? Às vezes o sofrimento há um outro propósito, há um propósito de Deus para isso, ok? Anjos e Satanás. O livro de Jó é uma das primeiras contribuições substanciais acerca da doutrina dos anjos e de Satanás. Eles aparecem no início do livro como filhos de Deus, Jó 1:6, 2:1, sendo criaturas de Deus. São servos de Deus, 4:18, santos. São santos, mas não perfeitos. E servem à vontade divina. Então isso tudo mostra para nós acerca de anjos e de Satanás. Ok? E a gente entra aqui em Jó e o Novo Testamento.
né, já finalizando praticamente terminando nosso estudo de hoje, né? Referências no Novo Testamento de Jó. Jó é usado como exemplo de paciência e de perseverança em meio ao sofrimento. Você vê isso em Tiago 5, verso 11. Além dessa referência pontual a Jó, em 1 Coríntios 3,19, Paulo cita as palavras de um dos amigos de Jó. Ele faz, né? Jó 5,13. Jó e Cristo, né? Jó reivindica, uma coisa interessante você ver aqui, ó, Jó reivindica ao longo do debate com os seus amigos a sua inocência em meio ao sofrimento. Jó pode ser um padrão de paciência, né? Entretanto, o padrão de sofrimento, segundo o Novo Testamento, é Jesus Cristo, né? Você vê ali 2 Coríntios 1, 3 a 11, esse padrão de sofrimento, segundo o Novo Testamento, é de Jesus Cristo. Jó seria um tipo de Cristo ali no Antigo Testamento, mostrando como seria o sofrimento de Cristo, que na verdade o de Jó não chegou nem perto do que de Jesus, ok? Somente Jesus é o verdadeiro sofredor inocente que sofreu sem pecado algum. Em semelhante modo, o sofrimento de Jesus foi voluntário, diferente também do de Jó. Jó não foi voluntário, ele não escolheu. Jesus ele escolheu, ele aceitou passar por aquilo por amor a nós. Beleza? E concluindo, ao fim da história, Jó percebeu que não conhecia Deus verdadeiramente. Jó 42, verso 4. Ele precisou reconhecer seu lugar como ser humano, dependente de Deus, como o lugar de Deus como criador e mantenedor de tudo. Somente assim poderemos perseverar com paciência, mantendo a esperança no Senhor. Tá bom, queridos? Que nós possamos, assim como a história de Jó relatada na Bíblia aqui, possamos compreender isso e querer viver os ensinos ensinados aqui para nós, ok? Que Deus possa estar nos abençoando e até hoje à noite no nosso culto da família, né? Ainda apenas virtual, mas semana que vem a gente já vai, se tudo der certo, a gente já vai estar tendo nosso culto presencial à noite também, ok? Vamos orar para finalizar? Pai de amor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos para esses momentos de estudo da sua palavra e pedimos, Senhor, continue a tratar conosco, falar conosco e possamos estar sempre no centro da tua vontade. Fica conosco o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, queridos, e até hoje à noite.